tarde, boa noite, pessoal. Você sabe que eu vou deixar isso na edição, né? Vai, amor. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Marcela. Eu sou o Breno. E a gente é do Instagram, @secamor. E a gente vai fazer esse vídeo pra contar um pouco da minha história, de como foi passar pra medicina e como é um pouquinho do que eu já vivi na faculdade. Esse vídeo foi motivado por vocês que mandam muitas perguntas todos os dias sobre como foi minha experiência com vestibular e como eu lidei com aquele momento. E o Breno tá aqui porque ele passou por isso tudo comigo, então eu acho que ele vai poder acrescentar alguma coisa, né, amor? Acho que sim, eu espero. Se não, melhor ir embora. Ele viu tudo que eu passei, então tá aqui e não me deixa mentir. E passei muitas coisas também. Isso aí a gente discute no meio do vídeo. Eu vou contar a minha história tentando responder todas as perguntas que a gente recebeu pelo direct. E se ficar alguma coisa sem responder, comenta aqui embaixo que eu conto, eu respondo e pra ver se a gente sana todas as dúvidas, tá certo? Vamos começar? Vamos lá. Gente, então eu que vou começar a contar a história de como foi o vestibular da Marcela pela minha ótica. O que eu vivi, como que eu tava de perto, mas de fora. O que eu vi ela passar, o que eu passei junto com ela, como que foi. Porque às vezes a pessoa que tá dentro que tá vivendo aquilo ali, não tem noção do que tá acontecendo de verdade em volta, assim. É difícil de tentar lembrar, assim, porque é uma coisa tão mecanizada já tão automática, que às vezes é difícil, não? Era uma coisa já natural para ela, né? Vai. Começou já, amor. Então... Só vivendo pra saber. Então, a Marcela decidiu fazer medicina o quê? No primeiro ou segundo ano? Até então você queria fazer direito, né? Por que você queria fazer direito? Você queria fazer direito. Aí teve um trabalho da minha escola com aquele livro Capitães de Areia. Que você tinha que defender, né? Eu tinha que defender. Eu peguei pra defender um menino lá que era o bandidão da história. Eu nem lembro da história direito. Não lembro o nome dele. E realmente, eu estudei muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e tal, pra fazer trabalho. Passei não sei quanto tempo defendendo o garoto e achei aquilo um saco. Mas um saco. Eu não quero isso pra minha vida. E eu tinha vontade de fazer medicina, já tinha uma vontadezinha latente. Mas as pessoas todas diziam, medicina é muito difícil, tem que querer muito. Medicina, tem que estudar muito. E aí eu suprimi aquilo. Então, quando ela me contou, ela falou, amor, acho que eu vou fazer medicina, é isso, eu quero fazer isso. Me assustou, eu achei um pouco, assim... Ousado. Mas não pela dificuldade de passar, não por nada disso. É porque a Marcela sempre é uma pessoa muito sensível, muito emotiva e tudo. E eu falo, caramba, ela vai ter pacientes ali e ela vai estar lidando com pessoas que estão passando por problemas. E a Marcela se envolve muito, eu tinha medo dela acabar sofrendo, dela acabar se envolvendo demais emocionalmente com os pacientes e tudo. Eu nem me envolvo tanto, né? Se envolve, mas de uma maneira positiva. Você se envolve, mas não sofre. Verdade. Aí assim, eu lembro quando ela contou, eu falei, tem certeza que é isso que você quer e tudo, pensa bem, é complicado. Mas aí quando ela falou, não, é isso, eu falei, beleza, então vai correr atrás, vai estudar. Ela fez o terceiro ano já preparatório para medicina, no terceiro ano voltado, o segundo ano também não, né? Só o terceiro. Só o terceiro que eu voltava. Só no terceiro ano voltado para medicina. Então, desde o primeiro ano, desde o segundo ano que eu tiro A na UERJ. E agora vou falar um pouquinho porque cabe. Já fiz a introdução. Desde o segundo ano que eu tiro A na UERJ. E eu acho que isso me fez tomar uma postura naquele ano que não foi boa. Eu achava assim, que eu estudava num ótimo colégio e eu já estava tirando A na UERJ, que é um ótimo resultado. E eu cresci os olhos, falei, cara, eu tô super bem e tal. E o meu terceiro ano, eu não estudei tanto quanto alguém que quer passar pra medicina deve estudar. Só que eu acho que faltou muita maturidade ali também, sabe? Eu achava que tava ganho esse jogo. Porque o terceiro ano e vestibular
são duas coisas complicadas de conciliar. Porque o terceiro ano é o ano que você tá acabando a escola. Então você quer aproveitar ao máximo aqueles seus amigos. Mas eu não aproveitava tanto amigos, tava só... sei lá, pra mim era isso. Era tipo, pô, vai acabar a escola. É porque o seu terceiro ano foi diferente. Pra você foi isso. Não, então, mas não era pra todo mundo da minha sala, não era por causa da minha escola, era porque pra mim, assim, porque a escola onde eu estudei minha vida inteira, desde o jardim até o final. Então, assim, meu terceiro ano era, pô, é o último ano que eu tô aqui, então eu quero aproveitar, quero me divertir, quero... Eu achava que eu tava com a vida ganha. Aí, quando vieram... Eu também devia achar, porque se eu queria me divertir em vez de estudar, eu também devia achar. Mas aí, quando eu fiz vestibular, eu não fui mal, não. Tirei o meu A da UERJ de novo, não prestei pra nenhuma faculdade particular. Quem pesquisa sobre medicina vê o preço que é uma faculdade de medicina particular e é surreal. Então não prestei e não passei. Eu lembro que na época ainda tinha o vestibular do FRJ. Hoje em dia a maioria é Enem, né? Via Enem, a UERJ que se mantém, algumas particulares também se mantêm. Mas naquela época tinha vestibular de cada faculdade. E eu fui muito bem na UFRJ. Eu arrasei, eu tirei 10 na redação. Eu sempre fui muito bem em redação. Mas eu me afundei foi em química naquela época. Aí passou, chorei, não sei o que. Eu lembro de ver o resultado na sua casa. Não lembro não. Eu lembro de cada detalhe. Aí passou, não sei o que, férias, comecei de novo a estudar, comecei o cursinho. Mas assim, é super normal uma pessoa que faz vestibular pra medicina tentar outra vez. Então, não tava tão abalada. Eu falei, cara, cursinho já tava aí pra isso, sabe? Aí, comecei o cursinho, não passei. E mais uma vez, aí muito mais. Aí eu não passei, assim, por pouco em várias faculdades. Aí sim eu fiquei arrasada, porque eu achava que se eu não passasse de primeira, de segunda com certeza eu passava. Aí o emocional começou a pesar. Eu comecei a... Uma das pessoas aqui que me perguntou quem foi a Gabriela, falou: como você lidou com o nervosismo e a pressão de um ano tão importante? Eu não lidei. Não. A verdade é essa. Não tô aqui pra mentir pra ninguém. Eu não lidei, eu adoeci. E cada ano que eu tentava, eu adoecia ainda mais. E foi uma época assim que a Marcela ficou muito magra. Muito magra. Eu tenho 1,67 m. Eu entrei na faculdade pesando 44 quilos. Então, assim... Hoje você tá com quanto? Hoje eu tô com 50. E esse mês eu luto pra ficar com mais. Mas, assim, eu não tô aqui pra fazer um vídeo triste e um vídeo pra desestimular ninguém, de jeito nenhum. É um vídeo motivacional, gente. É um vídeo pra te mostrar que, cara... mostrar que é difícil, que é você luta, não tá sozinho. mas você consegue. Por aí. Mas, enfim, eu fiquei mal, eu desenvolvi um problema intestinal, desenvolvi intolerância à lactose e continuei lá, firme e forte, não largava o osso. Tentei segundo ano de cursinho. Segundo ano de cursinho, aí sim o sofrimento foi tenso, porque esse ano eu comecei um curso de química que tem aqui no Rio, que é de um cara, perdão da palavra, pica. Ele é mais do que um professor de química, ele é um coach, ele é sinistro. Se alguém estiver me assistindo, tá inserido nesse universo vestibular pra medicina aqui no Rio de Janeiro... Medicina ou alguma outra... Não, mas a galera da medicina sabe de quem eu tô falando. Aí eu estudei muito nesse segundo ano, eu fui muito bem, eu tava me sentindo preparada. E foi um ano em que começou a história de... O Enem entrou com mais peso e começou... Como é que é o nome daquilo? SISU. O Enem entrou com peso e a gente tinha que se inscrever pelo SISU. O que estava acontecendo até então? Eu podia fazer o vestibular de cada faculdade e ter chance para entrar para cada faculdade. Com o SISU, não sei se ainda é assim, não faço questão de saber, porque assim, não me pertence mais. Acho que é. Com o SISU, você só pode se inscrever para 2 faculdades. E aí, você passa a semana inteira vendo ali o corte de cada faculdade, podendo trocar pra uma ou pra outra no final do dia, eu acho, de 2 dias, não sei como é que é, não lembro mais, tem o corte. E aí eu botei pra UF, que é a Universidade Fluminense,
E a minha nota tava dando, e chegou no final, a minha nota não dava. Então eu tirei a minha nota, eu tirei a minha inscrição pra UF, botei acho que pra Unirio e Unirio e FRJ, acho que foi isso. Só que houve uma treta lá do pessoal que declarou que era cotista e não era, e a UF dava uns pontinhos a mais. O sistema de cota da UF, como é que ele funciona? Não sei se ainda é assim. Nessa época, como é que ele funcionava? E, gente, a gente teve um probleminha, nossa câmera parou de gravar algumas vezes. Um belo problema. A gente já tinha gravado quase o vídeo todo quando a gente viu que dava sem memória e tinha acabado a memória e a gente não conseguiu gravar mais. Então, se tiver alguma coisa diferente, provavelmente a luz vai estar diferente, porque escureceu. A gente estava gravando com luz natural e mais uma iluminação aqui, e agora a gente só tem essa iluminação. Eu já vi que tá com bastante reflexo nos meus óculos, mas aí no próximo a gente grava sem óculos. Então vamos lá. Eu tava explicando sobre como é que funcionava o sistema de cotas da UF na época que a Marcela quase passou para medicina lá. Então, o que acontece é que na UF não tem vaga reservada para cotista. Quem se declara cotista ganha um bônus na nota para concorrer com todo mundo. Então, quem é cotista tem um acréscimo na nota e vai disputar com todo mundo que tá concorrendo, cotistas e não cotistas. Só que tem que provar esse direito à cota no ato da inscrição, no ato da matrícula. E aí muita gente que tinha tirado nota parecida com a minha, teve esse acréscimo, mas chegou na hora da inscrição lá, na hora da matrícula, não pôde comprovar o direito à cota. Ou seja, na primeira ou na segunda reclassificação, na primeira já teve uma queda absurda dos... Eu acho que foi logo na primeira que você entraria. Ou na primeira ou na segunda já passou da minha nota, e aí eu não entrei pra UF por causa disso. Ali eu chorei, não vou nem dizer como uma criança, porque eu quando criança nunca chorei daquela forma. Chorei muito, foi muito Cara, tenso. foi muito triste, assim, foi irritante, assim, dá uma sensação assim... de impotência. Não é impotência, é uma sensação de raiva mesmo. Eu não fui a única, e um colega meu também passou pela mesma coisa, e enfim, vida que segue.